minutinhos para destravar o seu emagrecimento e hoje eu vou compartilhar com você uma característica, uma qualidade que pode estar te engordando todos os dias, que pode estar te impedindo de ser constante. É sobre isso que a gente vai estar falando aqui nessa live de hoje. Então, bora lá! Quero começar aqui falando dessa live que tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância interfere, influencia, condicionou a nossa percepção da realidade e principalmente a percepção de tudo, na realidade, a percepção de tudo, que esse tudo aqui cria a nossa realidade, na verdade, né? E principalmente sobre nós mesmas. Então, a nossa autopercepção, a forma como eu me percebo, o que eu acredito que eu tenho como qualidade, a minha identidade, a minha autoimagem, tudo isso está enraizado na gente e a gente se comporta dessa maneira. Sabe aqueles comportamentos que você fala assim, caramba, eu não queria ser assim. Nossa, mas eu queria tanto ser diferente. Eu até tento mudar, mas eu não consigo. Por quê? Porque você já se vê dessa determinada maneira e o fato de você se ver dessa determinada maneira está conduzindo seus comportamentos, suas escolhas, suas decisões e, consequentemente, os seus resultados e, consequentemente, os seus hábitos que estão formando aí os seus resultados. E tem uma coisa que é muito comum. Primeiro eu quero saber quem tá aqui, se com você acontece de você falar assim, não, agora vai. E aí você fala, não, agora vai, eu não vou comer mais doce, eu não vou mais comer mais porcaria daqui pra frente, ó, é só frango e salada, eu não vou mais tomar refrigerante, eu não vou mais tomar cerveja, eu não vou comer mais trigo, eu não vou... E aí você faz aquele monte de promessa para você, você tem esse desejo no fundo do seu coração, só que isso não se sustenta. Você percebe que em um curto período de tempo, muitas vezes, 2 dias, 3 dias, oi Flá, seja bem-vinda, você já tá ali enfiando o pé na jaca de novo, já tá abrindo mão de novo, já tá ali voltando para aqueles velhos costumes, e por que que mesmo assim é tão difícil, né? Então, olha só que interessante. Eu trago sempre uma frase para as minhas clientes, né? Ou para quem está participando de algum programa ou algum desafio comigo, que é: ser constante é diferente de você ser perfeito. Normalmente, quando a gente quer ter um resultado rápido, a gente joga a régua lá em cima e a gente acredita que só é possível alcançar aquele determinado objetivo se eu seguir essa régua aqui em cima e se eu não pisar nem um pouquinho fora da linha. E quando eu vou e eu piso um pouquinho fora da linha, o que é que acontece? Ai, tá vendo, ó, agora já não vai dar mais nada certo. Ih, tá vendo, agora, nossa, agora já era. Agora já saí do planejado, já comi doce, já tomei refrigerante, já era. E o que é importante a gente entender? Ter um planejamento é importante para a gente conseguir emagrecer? Com certeza, é muito importante para você conseguir emagrecer. Porém, o planejamento, ele traz para a gente a oportunidade da gente conseguir observar e perceber quais são os pontos de melhoria que eu preciso ter naquele determinado aspecto da minha vida. Então, daquele determinado dia, naquele determinado momento ou com aquela determinada pessoa. Por quê? Porque a gente vai começando a observar aonde é que a gente falha. E é inviável a gente conseguir emagrecer e muito mais do que emagrecer, conseguir manter sem a gente observar isso que acontece na nossa rotina e aprender a lidar com aquilo. Por quê? Porque vai ter muitas vezes que a gente vai conseguir ter o planejamento e seguir o planejamento, mas vai ter muitas vezes que a gente vai ter um planejamento e não vai conseguir seguir, e nenhum dos dois é bom nem ruim. A questão é como eu lido com os dois. Porque se para você só tá valendo
só vale se você seguir exatamente, perfeitamente aquilo que você se propôs. A chance de você, quando algo não sai conforme o esperado, é você abandonar, é muito grande. Então, olha só que interessante, a gente quer um resultado, muitas vezes porque a gente quer um resultado rápido, joga a régua lá em cima e quando pisa um pouquinho fora da linha, eu já abandono. O que é? Quando eu faço isso, o que é que eu tô querendo? O que é que eu tô buscando? Na maioria das vezes a gente tá buscando ser perfeita. Uma pessoa que ela busca essa perfeição na dieta, se ela qualquer coisinha que sair do script, ela não vai conseguir na próxima ação, na próxima decisão, na próxima atitude, no próximo comportamento, na próxima refeição, né? Na próxima coisa que ela teria que fazer para alcançar o objetivo dela, ela não vai conseguir fazer. Por quê? Porque essa necessidade de perfeição, essa necessidade de fazer tudo perfeitinho, faz com que ela acredite que só vai valer a pena ou só tá valendo se ela for perfeita. E eu falo para você que essa é uma grande cilada. E essa necessidade de ser perfeita, essa característica, e todos nós, em maior ou em menor grau, tem essa necessidade de perfeição, tá? Todos nós temos. Algumas pessoas se importam mais, outras pessoas se importam menos, mas isso é nato do ser humano. E o que a gente precisa? Eu preciso aprender a lidar com isso. Por quê? Porque não é impossível, e eu falo pra você, já trabalho com emagrecimento, tenho os meus movimentos também, mas é praticamente 99,9% de chance de você seguir exatamente como você imaginou. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Você tem aí pessoas que você convive, você tem ambientes, você tem situações que acontecem, tem N coisas que pode acontecer. Agora, quando eu acredito que só vai valer a pena aquilo que eu tô fazendo se sair exatamente como eu quero, porque eu acredito que tem que ser perfeito, a chance de você se frustrar é muito grande. Além do que, quando a gente tem uma régua muito alta e eu sigo essa régua alta, eu também tenho automaticamente uma expectativa. E se eu não atendo essa expectativa, então vamos supor, eu vou fazer tudo exatamente certo, perfeito, como tá na minha cabeça, porque essa semana eu quero emagrecer 3 quilos. Pode até ser que você vá lá, da sua cabeça, você faça tudo exatamente perfeito e você pesa no final da semana e você não emagreceu. Ainda assim, a gente está colocando essa condição essa necessidade de ser perfeito até em algo que a gente não tem o controle, que é o quê? O resultado. Eu só posso controlar as minhas ações, mas quando eu tenho essa régua muito alta de que eu quero que tudo seja perfeito, o que é que acontece? Eu quero controlar tudo. E nessa necessidade de controlar tudo, a gente não consegue ser constante. É muito fácil, quando a gente tem ali a régua da perfeição muito alta, a gente abandonar, a gente deixar de lado, a gente não conseguir seguir. Por que é muito fácil? Porque é muito difícil a gente ser ali perfeito. Então, e perfeição é completamente diferente da gente ser excelente. Eu busco a excelência naquilo que eu faço, eu busco dar o meu melhor. E no livro, né, Os 4 Compromissos, ele fala que o nosso melhor, ele é variável. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tá fazendo exercício, só que ela tem variação de horário. Dentro, por exemplo, de um dia que ela faz exercício de manhã, ela vai dar o melhor dela. A chance, quando ela vai fazer um exercício à noite, mesmo ela dando o melhor dela, muito provavelmente por conta do desgaste físico, mental, à noite a chance dela render menos é muito menor. Então, olha só que interessante, isso depende de ser humano para ser humano, é lógico. Só que eu dar o meu melhor, eu buscar a excelência naquilo, não quer dizer que eu vá ser perfeita.
São duas coisas completamente diferentes. Então, o que é importante? Para onde é que a gente olha? A gente olha para fazer aquilo que precisa ser feito. Quem tem essa necessidade de perfeição vai ter dificuldade, sabe do quê? Vai ter dificuldade de quando erra, quando falha ou quando abre uma exceção, voltar a fazer aquilo que precisa ser feito. A dificuldade de recomeçar. Pessoas perfeccionistas têm muita necessidade, têm muita dificuldade de recomeçar, porque acredita que aquilo tem que ser uma linha reta e só vai dar certo e só vale a pena se for assim. E eu preciso falar para você que essa necessidade de perfeição, essa busca pelas coisas saírem, né, exatamente como você queria, ela tá atrasando o seu emagrecimento, ela tá te impedindo de viver uma vida leve, de viver uma vida, né, uma vida gostosa, uma vida onde você tem prazer de ficar na sua companhia. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá ali objetivando algo que é impossível. Então, quando a gente faz, né, um planejamento, quando a gente olha para aquilo que eu quero, quando a gente toma uma decisão, é importante, lógico, que eu faça aquilo da melhor forma possível, mas com a clareza de que aquilo não vai sair exatamente como que eu esperava, e o mais importante não é sair conforme o que eu esperava, mas sim, mesmo quando as coisas elas não saem conforme o que eu esperava, eu vou e eu recomeço. Então, ser constante é diferente de ser perfeito. Muitas pessoas, elas confundem isso. Eu, dentro do meu desafio, né, a gente até faz no dia, acho que é no segundo dia do desafio, a gente faz um mapeamento da rotina. Por quê? Porque sem a gente fazer um mapeamento da rotina, posso até fazer uma live só para falar do mapeamento da rotina, né? Sem a gente fazer um mapeamento da rotina, o que acontece? A gente coloca uma expectativa, a gente toma uma decisão sem olhar um pouquinho para frente, sem ter ali uma mínima previsão de como vai ser a minha semana, de como vai ser o meu mês, mas eu tomo uma decisão. E muitas vezes essa decisão que eu tomei no começo da semana, ela está incoerente com o que vai acontecer durante a minha semana. Então vamos supor assim, que você fale o seguinte: não, eu vou me comprometer de fazer exercício 7 dias na semana. Para mim, é isso que eu vou fazer, agora vai, eu não... Ou então com doce. Você fala assim, não, essa semana eu não vou comer doce. Mas de jeito nenhum, essa semana eu não vou comer doce. Daqui pra frente eu não vou comer doce, né? Quem quer emagrecer não fala, na verdade, da semana, né? Já fala daqui pra frente, né? É difícil até estipular um prazo, né? Porque... tem só esse objetivo até eu alcançar o meu resultado, né? Então fala, não, agora eu não vou mais comer doce. E aí, sem você observar a sua semana, sem você fazer esse mapeamento, aí de repente lá na quinta-feira vai ter um bolinho de aniversário, vai ter aí um parabéns da empresa que você trabalha, ou vai ter aí um parabéns onde vai ter uns docinhos. E aí na quinta-feira você vê aqueles docinhos chegando e aí você fala assim, meu Deus, bem essa semana que eu falei que eu não ia mais comer doce. Não, mas eu não vou comer, mas eu não vou comer. Fica ali resistindo o dia inteiro, né? Não, mas eu não vou comer, mas eu não vou comer. Aí chega na hora, olha aquele brigadeiro te olha, você olha pro brigadeiro, o brigadeiro dá uma piscadinha pra você. Aí você fala, ai, quer saber? Só se vive uma vez. Eu vou lá e eu vou comer esse brigadeiro. Aí na sexta-feira, ao invés de continuar nesse propósito de não comer mais doce, o que fala? Ah, eu já comi doce ontem, quer saber? Que se dane. Ah, eu vou almoçar, eu vou tomar refrigerante, eu vou comer um salgado, eu vou comer sobremesa. Ai, que se dane, segunda-feira eu volto. Então, quando a gente faz, a gente olha um pouquinho para frente, a gente não precisa ir muito longe com essa observação, mas eu vou ali, minimamente eu olho o que é que vai acontecer, porque a vida, gente, continua acontecendo mesmo quando você decide emagrecer, né? Mesmo quando você decide mudar seus hábitos, a vida continua aparecendo. E eu lembro, lá em 2014, quando eu tava nesse processo, eu sempre começava e eu parava porque eu pensava que ia ter alguma coisa. Eu sempre começava e parava porque eu pensava que ia ter alguma coisa. Aí até que um dia eu parei, eu pensei assim, eu lembro que ainda era uma festa junina que ia ter. Eu falei, caramba, mas se eu for parar
todas as vezes que tiver algum evento, eu não vou conseguir emagrecer. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa. Se a gente for para pensar, né, o ano inteiro, carnaval, aí depois vem Páscoa, Dia das Mães, festa junina, agosto é meu aniversário, setembro, não para. E os finais de semana que não tem nada, a gente inventa alguma coisa. Então não tinha por onde fugir. Eu entendi ali que não tinha por onde fugir. Eu falei, caramba, se eu não tenho como tirar isso da minha vida, eu preciso aprender a lidar com isso. E aí eu fui fazendo esse movimento, fui entendendo que eu tinha que moldar as situações, não tinha como as situações se moldarem até mim. E aí, dentro, né, desse processo, é assim que acontece. Então vamos supor que você falou assim, não, eu não vou então mais comer doce. Aí na quinta-feira tinha um parabéns aí onde você trabalha, ou então vai ter uns docinhos, enfim. Quando isso acontece, uma pessoa que ela tem essa necessidade de perfeição, ela não vai conseguir na sexta-feira retomar aquilo que ela estava fazendo. E é aqui que essa pessoa não consegue emagrecer. E é aqui que essa pessoa, ela engorda. Por quê? Porque não é o que você fez uma única vez que vai te engordar. É a soma do que você vai fazer ao longo do tempo que vai te engordar. Só que a pessoa que tem essa necessidade de perfeição, como ela falou que ela ia fazer algo e ela não conseguiu fazer o plano que ela tinha pensado, não saiu perfeito, ela já pega e já abandona. Então, para quem tem essa necessidade de perfeição, eu quero te dizer que ser constante é diferente de ser perfeito. O que é uma pessoa constante? Uma pessoa constante é uma pessoa que ela fala assim, não, eu vou começar a emagrecer. Aí na quinta-feira tem um docinho, ela come o docinho na quinta-feira, mas na sexta-feira ela já volta para a rotina. Então, se ela estipulou que ela ia fazer exercício, ela vai para o exercício. Se ela estipulou que ela não ia abrir exceção nessa sexta, ela não abre. Ela continua, ela volta. E aí no domingo, no sábado a mesma coisa, no domingo ela volta, ela simplesmente volta. Isso é ser constante. Que é diferente de ser perfeito. Uma pessoa que busca a perfeição dentro de um processo de emagrecimento, dificilmente ela vai conseguir ir muito longe, porque é muito difícil a gente conseguir ser perfeito, porque mesmo que eu faça aquilo que eu me propus, pode ser que o resultado não seja perfeito como eu esperava, e a gente sempre vai ter um motivo, porque essa é a dinâmica da vida. As coisas, elas acontecem para quê? Elas acontecem para a gente aprender, elas acontecem para a gente amadurecer, elas acontecem para a gente evoluir. Aquilo que você quer não é o que você precisa. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, nossa, eu queria tanto que não me dessem mais doce, por exemplo. O que você quer não é o que você precisa. Então, às vezes o que você precisa é aprender a se posicionar. Às vezes o que você precisa é aprender a se valorizar. Às vezes o que você precisa é aprender a dizer não. Às vezes o que você precisa, e para isso não existe as circunstâncias se moldarem a mim. Isso é sobre eu me posicionar diante das circunstâncias para objetivos diferentes, escolhas diferentes. Só que a gente quer muitas vezes que o mundo ele se molde na gente para que a gente consiga alcançar aquele objetivo. Eu sinto lhe dizer, se você tem mais de 18 anos, a responsabilidade ela é totalmente sua. É você que precisa ser dona das suas decisões. É você que precisa aprender a se posicionar. É você que tem que aprender a entender o que tem por trás daquela situação e o que essa situação ela tem para te ensinar. Então, o que é? O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque aquilo que você quer não é o que você precisa. É igual, outro dia eu estava até conversando com a esposa de um colega do meu marido. E aí ela falou assim, a gente emagreceu e tal, mas a gente ficou aí 4 meses sem sair de casa. A gente ficou 4 meses sem ter vida social. Como que ela vai aprender a lidar com a vida social depois que ela voltar a se relacionar, depois que ela voltar a se socializar? Então, quando a gente está nesse processo de emagrecimento, essa vida social é a oportunidade que ela precisa para aprender a lidar com aquilo. Por quê? Porque a saída não é a gente fugir. A saída não é falar, então vai ter um aniversário. Não, eu não vou no aniversário porque eu preciso, porque eu tô emagrecendo.
Não é sobre você não ir no aniversário, é sobre o que é que você tem que aprender para, apesar do aniversário, você conseguir conquistar o seu objetivo. Então, quando a gente olha para isso, é mudar a visão, é mudar a forma como eu olho para aquilo, é mudar a forma como eu percebo para aquilo. Porque enquanto eu olhar para aquilo e eu perceber aquilo como um problema, e essa necessidade de perfeccionismo, ela continuar, você não vai conseguir aprender o que você tem que aprender. Só que o que acontece? A vida fica voltando com a situação para que você aprenda o que você tem que aprender, para que você desenvolva, amadureça, né, o que você precisa diante daquela situação. A Mag tá falando aqui, eu fugia dos cafés para evitar o doce, até aprender isso contigo, exatamente. Eu lembro até hoje quando a Mag estava no desafio comigo e ela falou, nossa, eu tenho um café de negócio para ir na semana que vem, e aí eu tô pensando em falar, ao invés da gente ir na padaria, vir aqui em casa para eu não ter que lidar com os doces. E aí ali a gente falou, né? Eu falei, Mag, não é esse o caminho. Por quê? Porque você está nesse movimento agora, mas esse movimento ele sempre vai acontecer. Você precisa aprender a se moldar a esse movimento. E hoje a Mag, nossa, tira isso de letra, né? Ela serve até doce para as pessoas e não come, enfim, ela tá nesse movimento porque ela entendeu que não era sobre a situação se moldar ao objetivo dela, mas sim ela se moldar diante do ambiente que ela está. E quando a gente vai observando isso, então qual que é a nossa referência de perfeição? Porque você vai falar assim, o desafio perfeito para mim, ou então, qual que é a condição perfeita para mim? Não, a condição perfeita para mim é que não tenha doce em casa, a condição perfeita para mim é que ninguém me ofereça nada, a condição perfeita para mim é que não tenha mais eventos. Aí a gente quer mudar o mundo por conta do nosso objetivo. Eu vou falar, essa capacidade, essa confiança, essa autoliderança, esse autodomínio, ele é teu e é você que precisa desenvolver. E essas situações são uma provocação da vida para que você desenvolva isso que você ainda não desenvolveu. É igual uma criança, quando a criança está aprendendo a andar, tem uma mesa de centro, tira a mesa do centro para a criança aprender a andar? Não! Essa criança aprende a desviar da mesa do centro para chegar no brinquedo que ela quer chegar. Então, por que a gente acha que quando a gente é adulto vai ser diferente? Quando a gente é adulto, é aí que a gente tem que aprender a se desenvolver, a amadurecer, a criar aquilo que a gente precisa criar internamente, porque são a necessidade de características que a gente tem que desenvolver. Então, seja autoliderança, seja autodomínio, muitas vezes, e não é o tema aqui, mas essa necessidade de ser aceita, essa necessidade de ser aprovada, essa necessidade de não ser criticado, tudo isso que faz com que eu haja de acordo com aquele ambiente. Peraí, será que não é uma oportunidade para você agir um pouquinho diferente? Será que não é uma oportunidade para você aprender algo que você precisa aprender? Olha só que riqueza a Mai tá falando, concluindo o 4º mês sem doces. Olha isso, que riqueza. Eu tô aqui também, acho que eu tô no dia 144 de 365 sem açúcar. Você acha que isso foi possível como? Porque eu esperei que o ambiente me favorecesse, mas de forma alguma. Oi, Neuza, bem-vinda. Mas de forma alguma, eu já, desde a primeira vez que eu falei, eu vou ficar 30 dias sem açúcar, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou passar por muitos desafios, e são esses desafios mesmo que eu tenho que passar, porque as condições, elas não vão me favorecer. E aí, aniversário, festa, fim de ano, Natal, tudo que imaginar, né, dentro de um ano acontece. Então a gente vai observando isso, só que enquanto eu quero que eu tenho essa necessidade de perfeição e essa característica que todos nós temos, algumas pessoas em mais, algum em maior grau, outros em menor, mas que muitas vezes não diz respeito só àquilo que eu quero, mas também às condições perfeitas. Qual que seria o cenário ideal? Qual que seria o cenário perfeito para emagrecer? Esquece, enquanto tiver
essa mentalidade, essa forma de pensar, emagrecer para você vai ser só uma vontade, vai ser só um querer. Por quê? Porque isso não existe. Isso não existe, isso é impossível. Então a gente precisa o quê? E cada vez mais trabalhando o que precisa ser trabalhado internamente para que você consiga ser constante e não mais ser perfeita. Então, fiz aqui um planejamento, se não sair conforme que eu esperava, então para mim não valeu de nada. Então eu preciso dizer para você que você não vai progredir e nem estabilizar e você vai regredir cada vez mais, porque essa é a dinâmica, tá? Então é isso, concluindo aqui mais uma semana, 15 minutinhos para destravar o seu emagrecimento, tá? Coloca aqui para mim se fez sentido, se você tá assistindo essa live gravada, comenta aqui embaixo também o que você mais gostou, qual foi aí o insight que você teve. Se você quiser, se você fala, caramba, realmente, né, eu tenho muito essa necessidade de perfeição, por isso que eu não consigo ser constante, eu quero ter mais clareza. Eu quero ter mais clareza de onde vem isso, eu quero ter mais clareza de como resolver isso, eu quero ter mais clareza de como sair disso, de como sair desse ciclo. Então aí você manda uma mensagem para mim no direct ou no meu WhatsApp, tem o link aqui na minha bio, e fala, Nani, eu preciso dessa clareza, e aí a gente agenda uma sessão de clareza, então, para que você consiga aí sair desse ciclo vicioso que te engorda e ir para um ciclo virtuoso que te emagrece, tá bom? Então é isso, um beijo, fica com Deus e até semana que vem.